Você já sentiu que algo está mudando no seu corpo, mas não consegue explicar bem o que é? Talvez os ciclos menstruais estejam diferentes. Às vezes atrasam, às vezes adiantam. O sono fica mais leve, o humor mais instável e, de repente, você percebe que está entrando numa nova fase da vida. Essa fase tem nome: climatério, a ponte que leva à menopausa. Nesse vídeo, vamos caminhar juntas. Eu sou a doutora do seu lado e vou explicar tudo de forma clara, simples e respeitosa. Sem termos difíceis, sem tabus. Só informações reais, de mulher para mulher. E já te faço um convite. Comenta aí de que cidade você está assistindo e se você já passou ou está passando por essas mudanças. Compartilhar experiências é também uma forma de cuidar da saúde. Vamos começar entendendo o que é o climatério. Muitas pessoas confundem com a menopausa, mas não são a mesma coisa. A menopausa é um marco, é o nome que damos ao último ciclo menstrual da mulher. Já o climatério é um período que pode durar anos. Começa antes da menopausa e pode seguir depois dela. É nesse tempo que o corpo começa a reduzir naturalmente a produção de dois hormônios importantes, o estrogênio e a progesterona. E é justamente essa queda hormonal que provoca a maioria dos sintomas que você talvez já tenha sentido ou esteja sentindo. Suor noturno, ondas de calor repentinas, os famosos fogachos, ressecamento vaginal, mudanças no desejo sexual, insônia e até lapsos de memória. E está tudo bem sentir isso. Não é frescura, não é coisa da sua cabeça. É o seu corpo conversando com você. Uma das grandes dúvidas que chegam até os consultórios é: doutora, quando tudo isso vai começar para mim? A resposta não é exata, porque cada mulher tem um corpo único. Mas, geralmente, esse período de transição começa entre os 40 e 50 anos. Algumas mulheres passam por isso de forma muito leve, quase imperceptível. Outras sentem com mais intensidade. E tudo isso é normal. O importante é entender que você não está sozinha. Uma coisa linda dessa fase é que ela marca o início de um novo tempo. Muitas mulheres descobrem, justamente nessa época, uma liberdade maior, um olhar mais generoso para si mesmas. É como se o corpo dissesse: agora é o seu tempo. Por isso, é tão importante falar sobre isso com naturalidade e buscar ajuda médica sempre que sentir necessidade. O acompanhamento ginecológico pode fazer toda a diferença. Existem tratamentos, ajustes de estilo de vida e orientações que melhoram, e muito, a qualidade de vida nesse período. E por falar em qualidade de vida, você já pensou que alimentação, sono e até atividade física influenciam diretamente na forma como vivenciamos o climatério? Muita gente ainda subestima o poder dos hábitos saudáveis. Mas manter uma alimentação equilibrada, rica em cálcio e vitamina D, por exemplo, pode ajudar na prevenção da osteoporose, que se torna um risco maior após a menopausa. Assim como caminhar, fazer atividades prazerosas e cuidar da mente são atitudes que fazem diferença. Outra dúvida muito comum: a reposição hormonal é para mim? A resposta depende de muitos fatores. Nem toda mulher precisa fazer, e nem toda mulher pode. Por isso, nunca se automedique. Reposição hormonal só deve ser feita com acompanhamento médico. Existem também alternativas naturais, como fitoterápicos e mudanças de rotina, que podem trazer ótimos resultados. O segredo é personalizar o cuidado. O que funciona para uma, pode não funcionar para outra. Por isso, o olhar profissional é tão importante. E aí, tá gostando do conteúdo? Então deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com uma amiga que pode estar passando por esse momento. Vamos juntas transformar o conhecimento em autocuidado. Agora que você já entendeu o que é o climatério e como ele prepara o caminho para a menopausa, vamos falar de um assunto que muita gente evita, mas que faz toda a diferença na vida da mulher: a saúde íntima. Durante essa transição hormonal, muitas mulheres começam a sentir um ressecamento vaginal maior, uma sensibilidade diferente na relação sexual, e até mudanças no odor ou no fluxo vaginal. Isso é mais comum do que parece, e está diretamente ligado à queda do estrogênio. Esse hormônio é o responsável por manter a mucosa vaginal saudável, hidratada e elástica. Sem ele,
É como se o tecido perdesse sua almofadinha natural. Mas calma, porque isso tem solução. Hoje, existem diversos tratamentos seguros e eficazes, desde hidratantes vaginais até cremes com ação hormonal local, que devolvem um conforto íntimo sem alterar o corpo como um todo. E aqui vai uma dica preciosa: quanto mais cedo você procurar orientação, melhor será sua qualidade de vida. Não espere o desconforto virar dor para buscar ajuda. Inclusive, me conta aqui nos comentários: você já faz uso de cremes ou algum tratamento específico para a saúde íntima? Compartilhe a sua experiência e escreva também: sou feliz e me cuido. Vamos criar uma rede de apoio poderosa entre mulheres. E falando em qualidade de vida, um aspecto que costuma pegar muita gente de surpresa nessa fase é a mudança de humor e de energia. De repente, você se sente mais impaciente, irritada ou até triste sem motivo. Às vezes, o sono fica bagunçado. Tudo isso pode ser reflexo da oscilação hormonal. E o pior, muitas mulheres sofrem caladas, achando que isso é sinal de fraqueza ou que está ficando louca. Não está. Você está vivendo uma transformação real e merece acolhimento e cuidado. Nessa fase, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Conversar com amigas, procurar um psicólogo, fazer atividades que você ama, tudo isso fortalece a mente e o coração. E mais, a prática de exercícios físicos moderados, como caminhada, yoga ou dança, ajuda a liberar endorfina, o hormônio do bem-estar, e ainda regula o sono e o metabolismo. Outro ponto fundamental é o relacionamento com o parceiro. Muita gente acha que a vida sexual acaba com a menopausa, mas isso é um mito. O desejo pode até oscilar, mas o prazer continua possível, e até mais pleno, quando há diálogo, carinho e respeito mútuo. Inclusive, muitos casais descobrem um novo tipo de conexão nessa fase, baseada não só no físico, mas na parceria de vida construída ao longo dos anos. Agora, uma pausa rápida. Já deixou seu like? Isso ajuda muito o canal a crescer e levar esse conteúdo para outras mulheres que estão passando por essa fase também. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho para receber os próximos vídeos, que vão continuar mergulhando nesse universo feminino com amor e informação. Voltando ao nosso tema, você já ouviu falar em perimenopausa? Muita gente confunde com a menopausa em si, mas essa é a fase pré, onde os sintomas começam a aparecer mesmo que a menstruação ainda esteja presente. Ela pode durar de 4 a 10 anos. Sim, é isso mesmo. Durante esse tempo, o corpo vai ensaiando a transição até parar completamente os ciclos menstruais. É um processo longo, mas que pode ser vivido com leveza, desde que a mulher esteja informada. E essa é a chave de tudo: informação. Quando você entende o que está acontecendo no seu corpo, o medo diminui e a confiança aumenta. É como acender uma luz num corredor escuro. Por isso, a missão desse vídeo é justamente essa: acender luzes. E te mostrar que você tem mais controle do que imagina. Quer saber de mais um ponto importante? A alimentação. Tem alimentos que ajudam, e muito, a equilibrar os hormônios de forma natural. Sementes de linhaça, por exemplo, são riquíssimas em fitoestrógenos, que imitam a ação do estrogênio no corpo. Já alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras ruins, podem piorar os sintomas, principalmente os fogachos. A dica é montar um prato colorido, com legumes, verduras, frutas e proteínas de qualidade. E, claro, beber bastante água. Você já percebeu como o corpo parece estar em constante transformação nessa fase da vida? Pois é, e uma das mudanças mais marcantes está na pele, cabelo e unhas. Muitas mulheres relatam que, com a proximidade da menopausa, a pele fica mais fina, mais seca, perde o viço. O cabelo pode enfraquecer, cair mais, e até as unhas podem ficar quebradiças. Isso tudo está, mais uma vez, relacionado à queda do estrogênio, que é como o elixir da juventude para nós, mulheres. Mas calma, isso não significa que você está envelhecendo mal ou que deve se resignar a essas mudanças. Muito pelo contrário. Hoje temos acesso a cuidados e tratamentos que ajudam a manter a pele saudável, bonita e com brilho. Sim, brilho natural, sem exagero.
Hidratação adequada, uso de colágeno, vitamina C e até suplementação com biotina e zinco podem fazer toda a diferença. E claro, a consulta com a ginecologista ou dermatologista vai direcionar exatamente o que o seu corpo precisa. Inclusive, me conta aqui nos comentários, você já notou alguma dessas mudanças? Está fazendo algo para cuidar da sua pele ou cabelo? Aproveita e comenta a frase "Sou feliz e me cuido". Vamos juntas quebrar esse tabu de que mulher madura tem que aceitar tudo calada. Agora, vamos falar de outro ponto que ninguém comenta com a naturalidade que deveria: os fogachos, aquelas ondas de calor repentinas que parecem subir do peito até o rosto. Eles podem aparecer várias vezes ao dia, atrapalhar o sono, deixar a mulher suando até mesmo em ambientes frios. É desconfortável e pode afetar até a autoestima. Mas não é frescura, nem exagero, é real. Existem formas de amenizar isso: roupas leves, tecidos naturais, ambientes arejados e, claro, tratamento médico quando os sintomas são intensos. Algumas mulheres se beneficiam muito da terapia hormonal, outras preferem alternativas naturais, como chás e fitoterápicos. Tudo depende do seu corpo e da sua escolha, com base na orientação certa. E falando em sono, vamos falar sobre insônia? Muitas mulheres relatam que passam a dormir mal, acordar várias vezes à noite ou simplesmente demoram para pegar no sono. Isso pode ter ligação com a oscilação hormonal, com os fogachos, com a ansiedade. O fato é que o descanso fica comprometido, e com ele, o humor, a memória, a produtividade. É nesse momento que o cuidado com a rotina faz diferença. Criar um ritual de sono, evitar telas antes de dormir, tomar um chá relaxante, usar técnicas de respiração, tudo isso ajuda. Mas o mais importante é entender que isso é uma fase e que você não está sozinha. Se você está vivendo isso, comenta aqui embaixo para que outras mulheres vejam que são compreendidas. E já aproveita para deixar seu like se esse conteúdo está te ajudando. Seu apoio fortalece esse canal e leva esse conhecimento para mais mulheres que talvez estejam sofrendo em silêncio. E claro, se ainda não se inscreveu, essa é a hora. Clique em inscrever-se e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum episódio dessa jornada de autoconhecimento e cuidado. Outro ponto delicado, mas essencial, é falar sobre as emoções. Muitas mulheres sentem uma certa tristeza nessa fase. Algumas, sem entender por quê, passam a chorar mais, se sentem inseguras, têm pensamentos negativos. Esse período, infelizmente, pode aumentar o risco de depressão. Mas é importante reforçar: você não é fraca por sentir isso. Você está atravessando uma fase poderosa e desafiadora, e isso exige acolhimento. Buscar ajuda psicológica, conversar com amigas ou participar de grupos de apoio pode ser transformador. E mais, reconhecer o valor da sua trajetória. Você chegou até aqui com histórias, dores, vitórias, e isso merece ser celebrado, não escondido. Quer um conselho de amiga? Comece a cuidar mais de você, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Vá ao cinema sozinha, tome um café devagar, escreva num caderno o que sente, pequenos gestos que alimentam sua alma. E agora, vamos preparar o coração para os próximos temas, porque ainda tem muito que aprender e compartilhar nessa jornada. Quando a mulher se aproxima da menopausa, uma das mudanças mais significativas, e que raramente se discute de forma aberta, é a transformação na vida sexual. O desejo pode diminuir, a lubrificação natural pode reduzir e, em alguns casos, pode até haver dor durante a relação. Isso tudo acontece, novamente, pela queda dos níveis de estrogênio. Mas deixa eu te contar uma coisa bem importante. Isso não significa o fim do prazer. Pelo contrário, essa fase pode ser uma redescoberta. É hora de olhar para o corpo com mais carinho, se conhecer melhor, conversar com parceiro ou parceira sobre o que está sentindo. Existem lubrificantes e hidratantes vaginais que devolvem o conforto. Existem exercícios, como o pompoarismo, que ajudam a fortalecer os músculos íntimos e até melhoram o prazer. E, claro, tudo isso pode, e deve, ser conversado com sua ginecologista, sem vergonha. Você que está assistindo, me responde aqui nos comentários. Já notou alguma mudança na sua libido? Usa algum produto natural ou foi ao médico por conta disso?
Comenta aqui embaixo a frase: "Sou feliz e me cuido", para mostrar que você se prioriza, se cuida e inspira outras mulheres também. A menopausa também pode trazer mudanças na autoimagem. Algumas mulheres se olham no espelho e não se reconhecem. O corpo mudou, o cabelo está diferente, a disposição não é mais a mesma. Mas aqui vai um segredo: isso não precisa ser visto como algo negativo. A beleza da mulher madura está justamente na segurança, na sabedoria, na história que ela carrega em cada linha do rosto. É natural querer se sentir bonita. E isso pode, e deve, ser cultivado com pequenas ações. Mude o corte de cabelo, compre uma roupa nova, faça uma caminhada num parque diferente. Tudo isso mexe com a autoestima de uma forma muito poderosa. Porque o que importa, de verdade, é como você se sente, e não o que a sociedade espera que você seja. Vamos juntas mudar essa narrativa? Comenta aqui de que cidade você está assistindo e se você já viveu algum desses sentimentos. Sua história pode ajudar outra mulher a não se sentir sozinha nessa fase. Agora, um dos pontos mais importantes dessa transição: a prevenção de doenças. A menopausa não é apenas sobre sintomas físicos e emocionais. Com a queda hormonal, aumenta o risco de problemas como osteoporose, doenças cardíacas e até diabetes tipo 2. Por isso, esse é o momento de fazer seus exames de rotina, manter um acompanhamento médico constante, cuidar da alimentação e praticar atividades físicas. Você não precisa virar uma atleta, nem cortar tudo que gosta. Mas fazer escolhas mais equilibradas, manter o movimento no corpo e estar atento aos sinais são atitudes que podem mudar completamente a qualidade da sua saúde. E sabe o que é melhor? Nunca é tarde para começar. Quer uma dica prática? Inclua alimentos ricos em cálcio, como folhas verdes escuras, leite ou derivados sem açúcar. E pense também em fontes de vitamina D, seja no sol ou em suplementação. A caminhada leve, 3 vezes por semana, já ajuda bastante. Pequenos passos, grandes resultados. Para encerrar esse vídeo de hoje, eu quero reforçar algo muito importante. Você não está passando por isso sozinha. O que você sente é válido, é legítimo e merece acolhimento. A transição até a menopausa é apenas mais uma etapa da sua vida, uma etapa de transformação, de força e de muito aprendizado. Então, se você se identificou com esse conteúdo, deixa seu like e compartilha com outras mulheres que também precisam ouvir essa mensagem. E claro, se ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque ainda vamos trazer muitos conteúdos sobre saúde, bem-estar, autoestima e longevidade. E antes de sair, comenta aqui: você já passou ou está passando por essa transição? O que tem te ajudado? E não esquece de deixar a frase: "Sou feliz e me cuido", para inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo.